Sentado como você está, a gente vai orar mais uma vez ao Senhor. Queria convidar o pastor Daniel. Deus tem algo especial para nós nessa noite. Deus tem algo tremendo, e eu creio nisso. Toda quarta Deus tem falado profundamente nos nossos corações. Se você está aqui pela primeira vez, fique atento ao que Deus vai fazer, fique atento ao que Deus vai dizer. Pai, nós te louvamos por esse tempo especial em que a tua igreja, Senhor, levantou a Ti os louvores. Nós entregamos, Pai, nossa vida, lançamos em Ti as nossas ansiedades, os nossos anseios, Pai, os nossos problemas, que assim Tua palavra diz. Muitas vezes nós entramos aqui com tantas coisas, tantas preocupações, mas assim Tua palavra diz que nós temos que lançar sobre Ti, porque Tu tem cuidado de nós, e hoje não será diferente. Eu sei que Tu falarás conosco, trarás, Senhor, o direcionamento. O Senhor trará, Senhor, talvez a correção que nós precisamos ouvir. O Senhor trará, Senhor, a luz da Tua palavra, como nós devemos andar. Usa o Teu Filho, Senhor, em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas mentes, para que tudo que seja dito aqui seja compreendido da forma que Tu queres, em nome de Jesus. Muito obrigado por esse tempo especial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. A igreja que crê diz: Deus abençoe. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, segundo as Crônicas, capítulo de número 32. É porque os irmãos esperavam você, pastor, tá vendo? Amém. Amém, glória a Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 32. Eu peço um pouquinho de paciência a você, porque nós iremos ler até o versículo de número 22. Amém? Diz assim o texto: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pois oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós, para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias,
para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso não puderam, de alguma maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos de homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes e chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Aqui está, Senhor, a tua palavra. Fala conosco. Ministra, Senhor, sobre os nossos corações nessa noite, Senhor. Senhor, aquilo que tu preparaste para nós, para o nosso coração, fala, Senhor. Desvenda, Senhor, os segredos mais íntimos do teu coração. Espírito Santo, eis aqui a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, a cada coração aqui nessa noite, de modo que possamos sair daqui mudados, transformados, impactados pelo poder de tua palavra, Senhor. Que o nosso coração saia daqui, Senhor, nessa noite reavivado, em paz. Saia daqui alimentado, Senhor, por tua palavra. E que de fato e de verdade, Senhor, tu fale conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Dá-nos nessa noite, Senhor, este pão nosso de cada dia, Senhor, que é a tua palavra, e alimenta-nos de ti mesmo, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos irmãos, eu acredito que a maioria de nós aqui já temos, nesse tempo de jornada, de caminhada que temos, ouvido mensagens, e até mesmo nos nossos devocionais, lido esse texto da palavra do Senhor, que não se encontra apenas aqui no capítulo de número 32 de Crônicas. Está também esse texto registrado no livro de 2 Reis, no capítulo de número 18, e o profeta Isaías, ele narra este acontecimento. De maneira simples e panorâmica, a Bíblia vai nos dizer que um certo rei chamado Senaqueribe, o rei da Síria,
certa feita se levantou contra Israel, contra o rei Ezequias, para afrontar o povo de Deus. Porém, a sede do rei Senaqueribe não era apenas de destruir a Ezequias. Ele não se contentou em apenas afrontar o rei Ezequias, nem todo o povo de Israel, mas ele dobrou a aposta e resolveu também blasfemar contra o Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus, bem como o Antigo Testamento, existem diversas passagens onde nações pagãs se levantaram contra o povo de Deus e eles sofreram as consequências. Muitos reis se levantaram, pelejaram contra Israel, contra Jerusalém, e muitas das vezes prevaleceram. Houve reis muito maldosos ao longo da história que se rebelaram contra o povo de Deus. Mas o rei Senaqueribe, ele é especial nesse quesito, porque ele não apenas afrontou o rei de Israel, ele não apenas afrontou a nação, mas ele resolveu afrontar o Senhor. Tanto é que os judeus não tiveram nem que pelejar contra Senaqueribe. O texto que lemos, a Escritura vai dizer que Deus mandou um anjo e naquela noite 185 mil homens assírios morreram. Foi tão trágico que o rei Senaqueribe, de tanta vergonha diante de ter visto o seu exército sendo vencido pelo anjo do Senhor, retornou para sua casa, achando que até ali tudo já tinha se findado, mas não, os próprios filhos dele o mataram. Porém, muito mais que isso, irmãos, e eu não quero aqui apenas me prender ao rei Senaqueribe, nem a Ezequias, nem a guerra que fora travada neste dia, nem dar detalhes ou conjecturar, pois nós não temos muitas informações como foi que este anjo matou esses 185 mil soldados. Mas eu gostaria nessa noite de me ater e trazer isso de modo a fim de aplicar a nossa vida a esta afronta do rei Senaqueribe, porque isso fala muito do que nós vivemos no dia a dia, na nossa jornada e na nossa caminhada de fé. Tem um detalhe que o escritor de Crônicas não colocou aqui no capítulo 32, e quando a gente volta um pouquinho lá no capítulo 18, o rei Senaqueribe não apenas afrontou a Israel, não apenas afrontou a Ezequias, ele tomou cidades, ele determinou uma certa quantidade de ouro e de prata que Ezequias mandassem para eles. E tem algumas nuances interessantes aqui também quanto ao rei Ezequias, porque por mais que o profeta Isaías, tendo se reunido e orado ao Senhor e clamado aos céus, e Deus tendo dado vitória, o capítulo 32 não mostra um certo ponto da frouxidão de Ezequias. Por exemplo, capítulo 18 de 2 Reis, a partir do versículo de número 13, diz assim o texto: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laques, dizendo: errei. Tudo que Ezequias não deveria dizer para o seu principal inimigo era exatamente isso. O inimigo era poderoso, sim, estava afrontando, sim. Ezequias estava sofrendo um risco eminente de ver a sua pátria ser destruída, e o povo de Deus, o templo, a casa do Senhor, os muros de Jerusalém, a sua fortaleza, a sua paz e tranquilidade estava em iminente risco. E o inimigo afrontando do outro lado, tomando cidades, lutando contra ele, ao invés de no primeiro ato e no primeiro momento logo correr para o Senhor, ele manda cartas ao inimigo e diz: errei. Era tudo que ele não poderia dizer. A Escritura, irmãos, diz assim: se te mostrares frouxo no dia da adversidade, a tua força será pequena. E o rei Ezequias mostrou uma frouxidão que ele não poderia mostrar. Olha o que ele diz: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres
suportarei. Ele não apenas disse que errou, o que você impuser contra mim, eu vou suportar. Irmãos, que homem era este? E eu penso entre aspas aqui, isso aqui é eu que estou dizendo, a Escritura não diz, é conjectura minha. O próprio Deus viu a frouxidão de Ezequias, porque o Senhor poderia aparelhar todo o exército de Ezequias, e o Senhor poderia ter dado ordens a ele, ter dito a ele: olha, Ezequias, prepara o exército e pode ir contra Senaqueribe, que eu vou dar vitória a você. Não, o Senhor não permitiu nem que ele subisse à guerra. O Senhor mandou um anjo, e o anjo destruiu o exército inimigo. Conjectura minha, o texto não diz, talvez, eu não sei. Talvez, se ele subisse à guerra, era bem capaz, irmãos, dele não prevalecer naquela guerra, por conta da frouxidão. Ele entregou todos os pontos para o seu inimigo, e aqui eu quero dizer para você já: não entregue os pontos para o inimigo, independentemente de qual circunstância você esteja. É exatamente nos nossos momentos de fragilidade, de fraqueza, vide Jesus Cristo, meus irmãos. A palavra diz que Jesus foi levado, capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus. O Espírito Santo, após Jesus ser batizado, a Escritura diz que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. E Jesus, sentindo fome naquele deserto, e o inimigo entendeu que Jesus estava com fome. Fome, irmãos, naturalmente, quando alguém está com fome, fica fraco. E foi exatamente no momento de fraqueza, e aqui, é claro, fraqueza física, não espiritual, mas no momento de fraqueza física, de fragilidade física de Jesus, o inimigo olha e diz: se você é filho de Deus, pegue essas pedras e as transforme em pães. E nós conhecemos a narrativa, para a gente não se estender no texto. Ou seja, quando o inimigo percebeu a fraqueza física de Jesus, a fome no deserto, 40 dias, o inimigo entendeu: se ele está 40 dias aqui com fome, ele está fraco, e se apresentou exatamente para vencer a Jesus. E Senaqueribe notou a fraqueza e a fragilidade de Ezequias, por isso ele disse: errei, retira-te de mim, o que você impuser, eu suportarei. Não. E sabe o que foi que Senaqueribe, irmãos, impôs sobre o povo de Deus e sobre Ezequias? Continuemos o texto. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Você sabe o que é isso aqui, irmão? 300 talentos de prata é 1,5 tonelada de prata. Irmão, matou financeiramente aquela nação. Você sabe quantos quilos de ouro são 30 talentos de ouro? 1,50 toneladas, 1.050 quilos de ouro. Foi o que Senaqueribe impôs à nação, a Ezequias. E aí o que foi que Ezequias fez? Ao invés de dizer não lhe daremos, não entregaremos o ponto, ao invés de ele confiar no Senhor e revidar ao inimigo e mostrar para toda a nação que Deus era com ele, ele se entregou mais ainda, irmãos. Versículo 15: deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou onde? Na sua casa? Não, que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu para o rei da Síria. Ele não apenas disse que errou, ele disse mais: o que você impuser contra mim, eu vou suportar. Irmãos, não se diz isso para o inimigo. Não entregue os pontos independentemente do que acontece na sua vida. Morra se for possível, mas não entregue os pontos, não recue, não volte atrás daquilo que o Senhor entregou a você. Se Ezequias foi rei de Judá, foi porque o Senhor confiou aquela nação a ele.
E Deus não apenas entregou uma nação, irmãos, Deus entregou responsabilidades. Deus entregou o seu povo. Deus entregou o lugar da sua morada, o templo da casa do Senhor. Deus entregou o seu tesouro. E o que Ezequias fez? Entregou os pontos e deu do seu melhor para o rei Senaqueribe. Talvez você se pergunte o que é que isso tem a ver comigo. Tal qual aconteceu com Ezequias, todos os dias isso acontece, a mesma história se repete na minha vida e na sua vida. Porque a Escritura diz que nós primeiro, somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. A Escritura também diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em nosso derredor, buscando alguém que possa tragar. O adversário estava em derredor de Ezequias, buscando uma ocasião para destruí-lo, para destruir a sua história, manchar a sua trajetória. Isto aqui, irmãos, não precisava estar na biografia de Ezequias. Isso aqui não precisava estar na história, mas o Senhor fez questão que ficasse na história. O que é que você quer que fique escrito na sua biografia no final da sua vida? Você que é pai, que é mãe, que é esposo, que é esposa, que legado você quer deixar para aqueles que ficarem quando você partir? Eu sei que depois que a gente partir, irmãos, enfim, a vida vai continuar. E talvez você diga, bom, mas para mim vai adiantar o quê? Se eu morrer, quem vai ficar aí ficou. Mas não é bem assim, irmãos. A nossa história, a história da igreja, é marcada por homens e mulheres que lutaram no passado e não entregaram os pontos. Se esta igreja está de pé, foi porque no passado, irmãos, Deus levantou homens e mulheres que não se renderam ao seu tempo e às afrontas do inimigo. Antes, perseveraram confiantes no Senhor. Eu me converti na Igreja Batista Nova Esperança no dia 6 de abril de 2003. E a minha vida foi marcada por referenciais do passado, de mulheres, de homens. Eu vou citar um nome aleatório aqui: o esposo da irmã Irene, irmão João Cunha. Não sei que quantos conheciam. Ele vendia requeijão ali próximo de seu Isaac. Era muito amigo de seu Isaac do requeijão, pastor Marcos. E eu me lembro daquele velhinho, irmãos, subindo aos montes. Pai de Nildo Costa, avô de Wander, irmão João Cunha, irmãos, velhinho, subindo aos montes. Era um homem de devocional. Pense num negão crente. Olha que referencial. Assim também eu vi muitos homens, inclusive velhos da minha geração, que retrocederam, que voltaram para a bebida, para a cachaça, para uma série de coisas, e que deixaram máculas na sua biografia. O que é que você deseja que fique escrito na sua história? Não precisa, irmãos, eu não estou dizendo que necessário é que grandes feitos fiquem marcados na nossa história. Não, talvez a gente não vai ter grandes feitos, vamos passar por essa vida, irmãos, como diz a música dos Arrais, sendo segundo em tudo que nós vivemos. A maioria de nós aqui seremos coadjuvantes na história, mas mácula, irmãos, é o que nós não poderemos deixar. Não poderemos jamais dar vitória ao inimigo, dar gosto de vitória ao nosso inimigo. Nosso coração todo dia é tentado, todo dia tem uma situação, irmãos, que vem contra nós para que a gente retroceda. E o inimigo, ele é mau. Ele não vem apenas para destruir, porque antes de destruir, antes de Senaqueribe tentar invadir Judá, ele queria humilhar. E ele humilhou. Como é que pode 10,5 toneladas de prata, 1.050 quilos de ouro, 1 tonelada de ouro, irmãos? E o cara diz,
o que você impuser contra mim, eu vou aceitar. Ele já estava rendido. Não se renda independentemente das circunstâncias. Não se renda, não volte atrás. Você tomou uma decisão de andar com Deus, vá até o fim, lute até o fim. Você tomou a atitude de construir, de fazer andar teus planos, teus projetos de vida, vá até o fim. Se dá errado, recomece 10 vezes, 1000 vezes, quantas vezes for necessário, mas não retroceda. Como diz o Clóvis de Barros, ele falando que certa feita o seu pai deu um conselho para ele: para trás, nem para pegar impulso. Que sabe o conselho, irmão? Na nossa caminhada de fé, para trás, nem para pegar impulso. Haja vista, a palavra de Deus diz que nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. E nós não retrocedemos, irmãos, não é porque o poder de vencer a guerra e a batalha está nas nossas mãos. Não, não é por isso. É porque o Senhor, Deus dos exércitos, está conosco. O salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção e confiaremos no Senhor, nosso Deus. Precisamos confiar no Senhor, irmãos. E muitas das vezes confiar no Senhor, irmãos, parece que Deus em algum momento não vai responder, parece que Deus não está vendo, estando aqui para Deus, parece que o Senhor não está ouvindo, parece que as coisas vai piorando e a gente quanto mais clama, parece que o céu está de bronze, parece que nada ao redor está acontecendo, mas deixa eu dizer para você, apenas parece. Isto é apenas um sentimento equivocado. Deus nunca tirou os olhos do seu povo. Deus nunca tirou os olhos de você. Deus nunca tirou os olhos de mim. Eu tenho plena convicção disso. De tudo que eu já vivi, passei, estou passando. E muitas das vezes, irmãos, parece que Deus está em silêncio. E às vezes Ele provoca o silêncio mesmo. Às vezes a gente ora, a gente luta, a gente batalha, Sara, e parece que nada está acontecendo. Eu já cheguei a perguntar, não estou dizendo que isso é a pergunta mais correta, nem que eu estou com razão diante do Criador, mas eu já tive momentos de eu perguntar: Senhor, será que eu blasfemei contra o Teu Espírito Santo? Será que o Senhor já não... Será que o Senhor já me abandonou? Será que eu blasfemei, Senhor, contra o Teu Espírito? Eu estava comentando com a pastora Né, na carona que eu dei para ela, a gente veio conversando no carro, e eu já tive momentos de eu falar assim: Senhor, fala alguma coisa, briga comigo, me repreende, mas fala alguma coisa, se zanga comigo, se ira, mas faz alguma coisa, irmão. Entendeu? Eu clamei até pela ira de Deus. Olha que infantilidade, é claro, irmãos, mas foi na minha pequenez ali, no meu momento de fragilidade. Me repreende, Senhor, briga comigo, levanta Marilda, fala da minha falta de fé, mas faz alguma coisa, pode ser no meio da igreja mesmo, mas me repreende. Naquele momento que eu estava, e às vezes acontece isso na vida, irmãos, pau está quebrando, coisas dando errada, porque andar com Deus não é sinônimo de que tudo vai dar certo sempre. Às vezes o Senhor permitirá que dê errado, para provar a nossa fé. Eu não sei te dizer porquê, irmãos, mas Deus tem um certo senso de humor. Não sei te dizer porquê assim, mas às vezes Deus nos esmaga, nos quebra, nos faz sangrar, como diz Emílio Garófalo. Ele nos faz sentir dor, para extrair o melhor de nós? Não, porque não há nada de bom em nós, mas para provar a nossa fé, para ver até onde a gente vai, confiando nele.
E todo aquele que teve a sua fé provada e não retrocedeu, antes perseverou, jamais foi frustrado pelo Senhor. É impossível a sua fé ser provada e você permanecer firme sem retroceder. É impossível que no final de tudo isto o Senhor não se levante em seu favor. Talvez passe um ano, 10, 20, 30, 40, 50, eu não sei. Quando nós olhamos para a Escritura, é isso que temos. Os hebreus passaram 400 anos no Egito, mas Senhor, não poderia ser menos. Quem já nunca fez pergunta? Nunca perguntou ao Senhor, mas Senhor, 400. Aí o Senhor coloca no deserto. Tudo bem, o povo começou a blasfemar, a pecar contra o Senhor disse, 40 anos, tome aqui. Mas Senhor, Tu é misericordioso, por que 40 anos? Ele assim quis. E a Escritura diz que Ele quis provar, Ele fez aquilo para provar o seu povo. E Ele vai provar você, tá? Se é que você não já está sendo provado. Talvez as lutas, as guerras, os problemas que você está enfrentando na sua vida hoje, é Deus provando você. Uma vez eu vi Marcos pregando, pastor Marcos pregando, ele disse uma coisa, acho que ele nem lembra disso, mas ele estava falando sobre perseverança, algo nesse sentido, e ele, foi alguma reunião da MEJ, alguma coisa assim, e você disse assim, não se preocupe não, Canaã está logo ali, depois do deserto, Canaã é fato. 40 anos. Israel se rebelou contra o Senhor disse, vou colocar vocês 70 anos em Babilônia. Mas Senhor, 70, não é 60, nem 65, nem 69, são 70. Deus sempre provou o seu povo. Tem uma canção que a gente cantava muito na igreja nos anos 2000, ela dizia assim, toda vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E aí cantemos, rompendo em fé, minha vida se revestirá no Teu poder. É isto. Era esta música que Ezequias deveria se lembrar. Era para ele ter consultado a sua playlist, que talvez ela estava lá. Era para ele ter consultado os feitos do passado do Senhor. Tudo quanto o Senhor fez e ter confiado. Não, eu errei, inimigo. O que você impôs sobre mim eu vou aceitar. Aí o inimigo disse, eu quero 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. E ele entrega tudo. E ele vai no tesouro do Senhor, aquilo que de melhor o Senhor tinha dado a ele. Quantas pessoas neste tempo, irmãos, não têm entregado aquilo que o Senhor, o melhor que o Senhor lhes deu, e tem entregado ao inimigo. É pesado isso aqui. Ele deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, irmãos. Não era o seu tesouro pessoal e particular. Ele deu o sagrado. Vamos conjecturar isso aqui? Ele deu seus dons, os dons e talentos que Deus tinha lhe dado para servir. Hoje eu estou lembrando um bocado de música na mente.
Os meus dons e talentos são para te servir. Os meus dons preciosos são teu. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Aí ele pegou tudo isso e entregou ao Senhor, os dons e talentos, e deu ao inimigo. E nos tesouros da casa do rei. E aí ele fez mais. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele próprio, o rei, tinha revertido às ombreiras. Tudo que um dia ele ofertou à casa do Senhor, toda a oferta, porque é assim, ó, irmãos, Jesus ele disse certa feita: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, mas acumulem para vós outros tesouros no céu. Bom, como é que é isso? O que é que eu faço, que você faz, que possibilita que aquilo que você faz gere tesouro no céu? O que vem a ser isso? Quando é que eu acumulo tesouro no céu? Quando é que você acumula tesouro no céu? Porque acumular tesouro na terra a gente entende. A gente vai trabalhar, Deus vai abençoar e a gente vai conquistar algumas coisas aqui. Está tudo certo. Mas acumulem tesouros no céu. O que é acumular tesouro? O que é que eu faço aqui nesta vida que se transforma em depósito no céu, na minha conta bancária no céu? Parece que Deus ele tem uma conta. Cada um de nós aqui, Deus abriu uma conta com aquele novo nome que João descreve lá no livro do Apocalipse. Não sei, exatamente lá. E aí ele chega na casa do Senhor, ele reveste as ombreiras das portas da casa do Senhor. Ele faz isto, ele reveste de ouro, depois ele vai lá, tira todo aquele ouro e entrega ao inimigo. Ou melhor, a Bíblia diz que ele arrancou as portas, arrancou das portas, melhor dizendo, do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira e deu a Senaqueribe. Está aqui. Entrega ao inimigo aquilo que o Senhor havia dado a ele. Eu quero dizer para você nessa noite, isto aqui, este acontecimento, é o quadro da nossa vida pintado nesse texto. Porque talvez nem você saiba o que você tem construído em Deus. Talvez nem você saiba ou entendeu nesse tempo de caminhada que você tem, querido, o quão valioso é a construção de uma vida na presença de Deus. Talvez você não conseguiu dimensionar até aqui o quão grandioso e precioso é a construção de uma vida na presença de Deus. E olha que toda vida construída na presença de Deus, em geral, irmão, daqueles que verdadeiramente amam ao Senhor, essa vida é construída com dor, com lágrima, com renúncia, com uma série de coisas. Uma vida cristã é rara, uma caminhada cristã é cara, é custo. O custo, irmão, de ser um cristão é alto. É lágrima, é dor, é renúncia, é entrega total da nossa vontade. Jesus disse: quem quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. É pesado, irmão, a construção de uma caminhada cristã, e não é da noite para o dia, leva tempo. Eu até digo, irmãos, a gente vai morrer,
com a nossa jornada, aquilo que Deus tem para nós, muitas das vezes na obra incompleta, porque no caminho a gente toma caminhos sem a vontade do Senhor. Mas uma jornada cristã, ela é preciosa. Uma vida com Deus é cara. Uma relação construída com Deus é cara. Um casamento, irmãos, o custo é alto para se construir uma relação sólida. Um casamento sólido, irmão, que não foi provado por dificuldades e problemas, irmãos, não permanecerá de pé. Dificilmente. Uma esposa que não foi provada nos momentos difíceis do seu marido e permaneceu firme, amando e acreditando e motivando o coração daquele marido, ou vice-versa, um marido que não suportou a sua esposa e não amou como Cristo amou a igreja, dificilmente um casamento assim permanecerá de pé. Uma relação entre homem e mulher, irmãos, é a custo alto. É nós, homens, suportando os efeitos das nossas mulheres e elas suportando o nosso. Uma relação, irmãos, sólida, é a custo de muita provação e lágrima. Agora imagine uma relação com Deus, irmão. Imagine uma relação com Deus. E o inimigo tentará de todas as formas para destruir, tomar de assalto esta preciosidade que é a sua caminhada, essa preciosidade que é os dons que Ele lhe entregou. O inimigo fará de tudo para que o Espírito Santo que habita em você seja entristecido. O inimigo fará de tudo para que a gente decline da nossa fé. Para que no final? Para nos roubar, tomar tudo que Deus nos deu. E Ezequias fez isso. Por isso, meu irmão, eu quero concluir dizendo para você: jamais retroceda, jamais entregue os pontos, seja lá, independentemente na área qual seja a área da sua vida, na sua vida profissional, jamais entregue os pontos. Continue lutando no seu comércio, na sua vida, no seu casamento, no seu lar, naquilo que é a sua vida. Jamais retroceda. Iremos passar por noites, iremos chorar. A Bíblia diz, irmãos, que um choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã virá a alegria. A vida é isto, viver é isto, andar com Deus é isto também. Você passará, nós passaremos por circunstâncias terríveis, mas o que é que o Senhor quer de nós? Que nós perseveremos, que nós confiemos em seu nome, porque Ele nos dará vitória. O inimigo afrontou Ezequias, sorrupiou, tomou cidades, tomou o ouro, levou o ouro, a prata. O rei se entregou, o rei acovardado, mas ele resolve se render ao Senhor. Ele caiu em si, clamou ao Senhor, se uniu ao profeta Isaías, foram orar ao Senhor, e o Senhor, naquele mesmo dia, mandou o seu anjo. Olha que coisa, irmãos, o inimigo já estava de prontidão. Já tomamos algumas cidades, já tomamos o seu ouro, a sua prata. Ele já tinha arrancado o ouro das portas da casa do Senhor, já tinha tirado todos os tesouros da casa do Senhor, toda a prata que tinha na casa do Senhor, já tinha entregado tudo. A sua fé já estava entregue, a sua vida já estava entregue, tudo aquilo que ele tinha construído em Deus já estava entregue, ele já estava rendido. O que você impor, eu vou aceitar tudo aquilo que você impôs naquele dia. Ele estava rendido, irmão, ele já estava no chão, na esteira da vida, pronto para o inimigo sentar e sambar sobre ele. Mas o Senhor despertou o seu espírito. Ele resolveu orar ao Senhor, juntamente com o profeta Isaías.
E o inimigo estava lá pronto. 185 mil homens. Não foram 185 homens, soldados, foram 185 mil. Você acha que Ezequias ia prevalecer, irmão? O inimigo iria trucidar. Aquele dia seria um dia de angústia. E ele próprio afirma que aquele dia era dia de angústia. Ele estava angustiado, a nação estava rendida, o povo amedrontado. Mas Deus mandou o seu anjo, pelejou em favor do seu povo e desbaratou o inimigo. E o versículo 22 ele se encerra assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os seus inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Todas as esferas da vida agora de Ezequias e do povo de Deus estavam em paz, em paz. Por isso eu digo para você: não entregue os pontos, não retroceda. A paz que você precisa virá. Talvez você entrou aqui angustiado, angustiada, atormentada, com medo das circunstâncias, das situações e da guerra que estourou contra você. Descanse, confia no Senhor, continua a sua perseverança, porque no momento certo o Senhor promoverá paz por todos os lados em sua vida. Eu quero concluir lendo o Salmo 27. Coloca aqui, tio, por favor. Eu concluo aqui, mas eu quero ler esse salmo para você. Um salmo de Davi. Davi disse assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, está piscando aqui alguém, eu vou ler na de cá, o problema é nessa. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não me rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Apenas espere, apenas aguarde. No momento oportuno, o Senhor enviará o seu socorro em seu favor. Eu gostaria que você colocasse de pé nessa noite. Eu quero 1 minutinho para orar. Amém? Eu sei que eu já passei 7 minutos do tempo, 8 minutos do tempo. Eu quero 2 minutinhos. Se os irmãos, se o pastor for louvar aqui, vamos cantar. Já que eu puxei aquela aqui, vamos cantar aquela, né? Toda vez que gostei. Botei lá no passado. E eu sou old school, tá? Eu gosto de música antiga. Nós somos old school. Eu sou escola antiga, irmãos. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, irmãos, nessa noite. Irmãos, que palavra poderosa, irmãos. Salmo 27. Que palavra poderosa. Essa circunstância que fora descrita no capítulo 32 de Crônicas que nós lemos. Que narrativa poderosa, irmãos. Isso aqui não está em vão. Não foi em vão que o Espírito Santo colocou isso aqui. E não foi em vão que o Senhor ministrou sobre nós isto aqui. Não foi em vão que está escrito que Ezequias entregou tudo. Ainda disse para o inimigo: o que você impôs sobre mim, eu aceito. Não aceite, digo eu nessa noite para você, não aceite nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhuma afronta do inimigo, nenhuma circunstância que o inimigo impôs a você. Não aceite, rejeite as propostas do inimigo, rejeite tudo que o inimigo impôs a você. Não aceite, lute com Deus, com fé. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios: porque as armas da nossa guerra, elas não são carnais, elas são espirituais, e elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus nos capacitou, irmão, com fé. Talvez você está aqui nessa noite e você já disse no seu coração: pastor, não tenho mais fé, eu já perdi a fé. Este é o momento de você orar ao Senhor. Os discípulos se viram em situações nas quais disse: Jesus, Senhor, acrescenta-nos a nossa fé, nós somos homens sem fé. E a Escritura disse o apóstolo Tiago: quem não tem fé, ou melhor, é sabedoria. Mas se você está com falta de fé, peça ao Senhor. Eu já ia misturar as coisas aqui, irmãos. Daniel capítulo 1, versículo 2. Mas se a sua fé estiver fragilizada, eu quero orar com você nessa noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você falasse com o seu Deus nesse momento. Fale com o Senhor. Fale: Senhor, nessa noite eu quero colocar, Senhor, a minha vida, Senhor, nas suas mãos. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu não passo, Senhor, de um vaso de barro nas suas mãos. Diga para o Senhor o quão frágil você é, porque de fato nós somos frágeis. E contra esse inimigo, irmãos, nós, na verdade, nós somos, irmãos, impotentes contra esse inimigo. Porque esse inimigo, Senaqueribe, é mais forte do que nós. E de fato o Senhor, Senaqueribe, é mais forte do que nós. O nosso inimigo, o Senhor, ele é mais forte do que nós. Mas ele jamais será, Senhor, mais forte do que o Senhor. Oh Senhor, todas as guerras e batalhas que o teu povo venceu, não as venceu, Senhor, com a força do seu braço, Senhor, mas venceu no poder do Senhor que estava sobre ele. Senhor, as guerras, as lutas, as batalhas nas quais, Senhor, estamos travando, Senhor, Pai, nós sozinhos, ó Pai, nós não conseguiremos vencer se o Senhor não estiver conosco, Senhor. E foi o Senhor mesmo que disse: sem mim nada podeis fazer. Enquanto uns confiam em carros, Senhor, outros em cavalos, outros no poder do seu dinheiro, Senhor, e naquilo que tem, Pai, nós, o teu povo, só temos a Ti, Senhor. Graças a Deus, aleluia por isso, Senhor. Senhor, nessa noite, Senhor, vence as nossas guerras. Eu quero colocar, Senhor, o teu povo que está aqui nessa noite, aqueles que choram,
aqueles que estão desanimados, tristes, abatidos, enfermos, Senhor, aqueles que estão fragilizados, meu Senhor, neste tempo, Senhor, fortalece nessa noite, pois Tu és a nossa força, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso amparo, Tu és a nossa cidadela, Tu és, Senhor, em quem a nossa esperança está depositada. Só temos a Ti, Senhor. Por isso nessa noite vence, Senhor, esse inimigo que é mais forte do que nós. Vence esse inimigo, Senhor, que é mais forte e mais poderoso do que nós. Levanta-te, Senhor, em favor do Teu povo. Levanta-te, Senhor, em favor da Tua igreja, e peleja, Senhor, em nosso favor nessa noite. Estamos, como disse o salmista, esperando em Ti, e a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, subirão, correrão como águias, caminharão e não se fadigarão. Tu és, ó Deus, a nossa força. Tu és, Senhor, em quem a nossa esperança, Senhor, está amparada. E o Senhor disse que a nossa esperança não seria frustrada, porque Tu estás conosco. Estamos esperando em Ti, meu Deus. Estamos esperando em Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer esta guerra, Senhor, na qual estamos travando. Ajuda-nos, ó Pai, a vencer as dificuldades que estamos enfrentando, problemas financeiros, meu Senhor, problemas no lar, problemas no trabalho. Senhor, ajuda-nos, meu Senhor, dá-nos luz na nossa mente. Ajuda-nos, meu Senhor, a vencer as guerras que nós lutamos. Quantas guerras, ó Pai, interiores dentro de nós, Deus, não tem se estourado. O salmista disse ainda que a guerra estoure dentro de mim, ainda assim confiarei no Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti, dá-nos fé. Às vezes nossa fé é tão pequena, tão pouca, Senhor, e até nisso nós somos incapazes, ó Deus. Até nisso, Pai, nós não somos nada. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos, meu Senhor, do Teu alimento diário. Precisamos, ó Pai, do Teu pão, do Teu leite, do Teu vinho, Senhor, da Tua alegria. Precisamos do Teu óleo, Senhor. Pai, és Tu que nos veste, pois se o Senhor não nos vestir, nós estamos expostos à nudez, meu Senhor, ó Deus, diante dos nossos inimigos. Então veste-nos nessa noite. Veste-nos com vestes brancas, Senhor. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo de alegria, como o Senhor disse para Davi: olha, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Unge a nossa cabeça com óleo de alegria, Senhor, e que as nossas vestes sejam brancas, meu Senhor, constantemente na Tua presença. Oh Senhor Jesus, guarda, Senhor, o nosso depósito, o nosso tesouro. Não nos deixe cair no mesmo que Ezequias caiu, Senhor, indo, ó Pai, no tesouro da casa do Senhor e roubando, tirando de lá todo o ouro e toda a prata e entregando ao inimigo. Senhor Pai, não deixa que nós entreguemos os nossos dons e talentos para o inimigo. É tudo isso que ele quer, Senhor. Por isso, Senhor, Satanás naquele dia, Senhor, levou Jesus aquele monte alto e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O que o diabo queria, Senhor, naquele dia era roubar, Senhor, todos os teus dons, talentos, a unção que estava em Ti, Senhor. Oh Senhor Jesus, guarda-nos, fortalece-nos em Ti, Senhor, pois temos convicção que em Ti, Senhor, aos Teus pés, na Tua presença, nós teremos vitória, Senhor, independentemente de qual seja ela, Senhor, seja interna, seja externa, seja no casamento, nos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa saúde, nos nossos empreendimentos, meu Senhor. Pai, és Tu que cuida. Tua palavra diz que o Senhor não apenas deu paz a Judá e a Ezequias, a Tua palavra diz que o Senhor deu paz por todos os lados. Senhor, que haja paz em todas as áreas
da nossa vida, Senhor, que em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida, haja paz, que haja paz na nossa consciência, Senhor. Pai, nessa noite eu repreendo toda ansiedade, Senhor, eu repreendo toda falta de fé, toda fraqueza espiritual, todo desânimo na alma, e muitas das vezes, meu Senhor, este desânimo, essa guerra dentro de si, muitas das vezes são provocadas por Satanás, ó Deus, que tem lançado os seus dardos inflamados, Senhor. Mas nessa noite que haja cura nas consciências, que cada cristão, cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite, Senhor, saia daqui com o seu coração renovado, com a sua vida encharcada pelo teu Espírito, pelo teu poder, plenos, meu Senhor, da tua presença, Senhor, sentindo que cada crente, meu Senhor, saia daqui sentindo-se abraçado e cuidado pelo zelo do Senhor. Nós somos os teus filhos, Senhor, nós somos os teus pequeninos, ó Pai, eu sou o teu pequenino. Oh Deus, aqui estão nessa noite, Pai, as tuas pequeninas, os teus pequeninos nessa noite, Senhor. Nós somos os teus filhos, meu Senhor. Nós somos comprados pelo sangue do teu Filho, que o Senhor entregou na cruz do Calvário. Isto é o que somos, Senhor. Somos filhos do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Oh Senhor, que cada um nessa noite, que cada consciência, Senhor, compreenda isso, Senhor, dessa noite, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.